Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo, que você acompanha aqui conosco, meu caro ouvinte, semanalmente, na Rádio da Fraternidade Legítima, a Rádio Rio de Janeiro. Nós estamos estudando os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Que Jesus abençoe a sua vida. Que Jesus possa estar em seu coração, em seu lar, em sua vida. E que os ensinamentos do Mestre, meu caro ouvinte, permaneçam de modo a estabelecer para cada um de nós ferramenta de uso diário para qualificarmos as nossas escolhas e vivermos as suas mensagens pelo esforço constante do trabalho do bem. E para nos ajudar, Pedro de Camargo nos oferece a sua obra, Nas Pegadas do Mestre, a editora da Federação Espírita Brasileira. Nós estamos estudando capítulo após capítulo dessa obra e sempre fazendo a comparação com o Pentateuco kardeciano. Hoje vamos estudar o capítulo O Problema da Orfandade. E Pedro de Camargo nos traz uma passagem do Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 14, o versículo 18. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. E ele comenta, a orfandade caracteriza-se pela privação de assistência, pela ausência de todo interesse. Em suma, pelo abandono em que a criança se encontre, e não propriamente pela perda dos pais. Então veja que abordagem de horizonte diferenciado. Não se trata aqui da questão física, do abandono dos entes queridos, do abandono dos filhos, ou pelo desencarne dos pais, mas sim por falta de assistência. Existem órfãos cujos pais vivem ainda, e há crianças que jamais passaram pelo duro transe da orfandade, a despeito de não haverem conhecido seus pais. Então o que ele está dizendo, existem pais que não assumem a paternidade de seus filhos, assim como existem filhos que mesmo sem a paternidade conhecida, permanecem sendo assistidos. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O item 8. Os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesse lembrar-vos, já não estarias praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão,
e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração. Não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles recusados, se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção, que equivale a resolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Assinou um espírito familiar na cidade de Paris em 1860. Então vejamos aqui o quanto essa mensagem é importante e interessante no conceito da abordagem da reencarnação. Porque nós acreditamos na reencarnação, mas essas pessoas que estão conosco hoje, quem foram no passado, qual o grau de parentesco, qual a relação que tivemos uns com os outros? Então, ao nos depararmos com a criança órfã e na condição, às vezes, de não ser em condições de oferecer a gestação física e criar um novo corpo no ventre da mãe, pela infertilidade, quantos pais adotam uma criança? E aí o Espírito está dizendo, talvez não seja um desconhecido, mas alguém que realmente nos foi caro, que nos foi próximo. E aí não estaríamos realizando mais a caridade, mais um dever. E a experiência psicológica também nos ensina que é necessário sermos transparentes com o órfão, dizendo que somos os pais não biológicos, mas aqueles pais do coração que aceitaram o indivíduo como filho ou como filha. Essa transparência vai dar credibilidade e condição favorável para que haja confiança. E assim vamos saber que a criança vai desenvolver, dentro dessa confiança, a perspectiva da verdade para todos os assuntos a serem ensinados. Quantos órfãos se dizem enganados pelos pais por terem dito ser biológicos e acabam indo para o caminho da prostituição e do vício. Evitemos, portanto, a omissão e sejamos verdadeiros e transparentes no momento em que a criança perguntar. Esse será o momento da verdade. E Pedro de Camargo continuou dizendo, a promessa de Jesus, acima transcrita, ou seja, que não nos deixaria órfãos, tem se cumprido fielmente. Ele jamais deixou de assistir seus discípulos através de todos os tempos. Então, meu caro ouvinte, essa falsa ideia de que Jesus vai voltar não estabelece consistência com as suas próprias palavras, porque ele não voltará fisicamente, mas nos ensinou a vê-lo como espírito presente e, portanto, como ele nunca se foi, ele não voltará fisicamente, porque já deixou seu legado, já deixou a doutrina espírita para lembrar a sua essência e permanece conectado com todos nós. O evento do Espiritismo é uma prova eloquente da assistência do Senhor, junto dos que procuram seguir-lhe as pegadas. Só a ausência do amor determina a orfandade, e ao mesmo tempo, só a presença do amor a pode extinguir. A orfandade está para o amor, como as trevas estão para a luz. Um elemento é incompatível com o outro. Não podem subsistir ambos ao mesmo tempo. Ser mãe não é gerar filhos. Ser mãe é amar a infância. Mãe é uma expressão que significa carinho,
dedicação, desvelo, sacrifício. Para que a criança não se encontre órfã, não basta que ela tenha ao seu lado a mulher que a gerou. É preciso que essa mulher ou esta pessoa seja sua mãe. Pai a seu turno quer dizer previdência e providência. Além de longânime e misericordioso, ele prevê e provê o bem da mocidade. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. O Livro dos Espíritos, da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, o item Amor Materno e Filial. Questão 890. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e os animais? Resposta da espiritualidade amiga e superior. Uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos, no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Questão 891. Estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro, desde a infância destes? Às vezes, é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito, que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Questão 892. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não tem estes desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os faria objeto em caso contrário? Não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado, e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Demais, esses desgostos são a miúde a consequência do mau feitio que os pais deixaram que seus filhos tornassem desde o berço. Colhem o que semearam. Vamos continuar estudando o capítulo O Problema da Orfandade já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando o capítulo O Problema da Orfandade, da obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Vinícius, pseudônimo de Pedro de Camargo, editora da Federação Espírita Brasileira. Na Terra existe a orfandade, no que respeita às crianças abandonadas, porque os homens vivem divorciados da moral evangélica, completamente alheios aos ensinos e às exemplificações do Mestre Divino. A orfandade atesta a ausência de cristianismo nos corações e nos lares. Só os lares cristianizados resolverão o problema orfanológico. Os asilos e orfanatos jamais extinguirão a orfandade,
antes contribuirão para perpetuá-la. A criança asilada continua órfã. O estabelecimento que a acolhe, sua peculiar organização e disposição, os regulamentos, o meio, o modus vivendi, tudo ali contribuirá para que a criança tenha sempre em mente sua condição de órfã. O revés se dará se ela for adotada por um lar cristão. A vida familiar, o convívio íntimo com seus pais adotivos e, sobretudo, a posição de filha que lhe é outorgada. Depressa varrerá de sua imaginação a ideia de orfandade, porque de fato esse estigma terá desaparecido ao doce e suave bafejo do amor. Quando Pedro de Camargo afirma que um lar cristão seria o recomendado, não está excluindo o homem de bem, que às vezes não se intitula cristão, mas age como tal. Porque onde houver justiça, amor e caridade, mesmo sem mencionar o nome do Cristo, ou com qualquer título que seja, ou sem título, mas sendo esse homem de bem, também teremos a qualificação para resgatar a possibilidade do reencontro com os órfãos. Então, asilos como cárceres são males necessários, atendem a uma necessidade transitória, se bem que indispensável no momento, atestando não a caridade como erroneamente se imagina, mas a dureza do coração dos filhos deste século. É inominável crueldade, é a aberração dos mais comezinhos princípios de humanidade, a cena contristadora que se nos oferece a cada passo nessas crianças maltrapilhas, perambulando pelas ruas sem pão, sem lar e sem afeto, no seio de uma sociedade como a nossa, onde há tanta riqueza, tanto Fausto e tanta pompa. No seio de uma sociedade onde se ostentam luxuosos solares e vilas, e cujos recintos, por vezes, não se vê desabrochar o sorriso de uma criança, mas se vê, em compensação, cães de raça comendo à mesa, servidos por lacaios de limbré. No seio de uma sociedade onde, ao lado dos jardins, das praças, dos palácios e dos monumentos, se erguem soberbas catedrais em honra daquele que disse: deixai vir a mim os pequeninos, pois dos tais é o reino dos céus. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Item 19. Deixai venham a mim as criancinhas, pois tenho o leite que vos fortalece os fracos. Deixai venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Deixai venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio, que suaviza os males da vida, e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano, que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuís esse fogo divino, e é o que podereis temer. Direis a todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para o meu bem, e eu sei que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias santas, bendito sejas ainda, mas faze que o amor divino não lhe fique amodorrado na alma, e incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho de seu reconhecimento. Se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, e nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiem e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor,
tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e com o pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada se farte do seu elemento de vida, no seio do Senhor. Assinou um espírito protetor na cidade de Bordeaux em 1861. Então, meu caro ouvinte, como é importante essa liberdade de consciência que a doutrina nos confere, a aceitar os desígnios de Deus, a sua vontade em nossas vidas, para nos libertarmos de todo mal, cumprirmos com coragem o nosso desiderato, o nosso gênero de provas, aquilo que Deus reservou para o nosso aperfeiçoamento e resgate, e retificação, e nunca de condenação ou de ação má da parte de Deus, porque todas as consequências espiritualmente que vivemos e, consequentemente, materialmente, é o resultado do uso do nosso livre-arbítrio. Nunca se viu pássaro sem ninho, nem fera sem covil. Só na sociedade dos homens se vê seus próprios filhos desabrigados, expostos aos rigores das intempéries e a toda sorte de influências malsãs. Vai concluir Pedro de Camargo o capítulo. Voltemos nossas vistas para nossos lares. É muito importante orarmos juntos, permitir que Jesus adentre em nosso lar. Realize o culto do Evangelho cristão no lar, meu caro ouvinte. Receba Jesus em seu lar, em seu coração. Pronuncie a vontade para que Ele adentre com seus mensageiros em nossas vidas. O lar é tudo. É a verdadeira escola. É o verdadeiro templo. Cristianizemos os lares. De tal depende o problema da orfandade, da miséria, da enfermidade, do vício, do crime e de todos os flagelos da humanidade. E vamos tomar conta das nossas crianças, não permitindo que elas fiquem sem limites, para que recebam as diretrizes de segurança, de amor, de justiça, de caridade do Evangelho, com a exemplificação dos pais, para que elas não venham a ser presas fáceis das intempéries, dos recursos tecnológicos de hoje, que vêm abrangendo e alcançando corações frágeis. Sejamos vigilantes, sejamos protetores, permitamos que Jesus esteja em nossos corações para que as nossas vidas sejam esse esforço de conexão com a sua presença também em nossos lares. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 14, versículos 18 a 23. O Mestre Jesus, meu caro ouvinte, nos ensinou a tê-lo em nossas vidas, como Espírito presente,
como amigo ainda que invisível, porém constante em nossas vidas. O Mestre nos conhece a cada um dos habitantes, encarnados e desencarnados da Terra. Ele é o governador do planeta. Ele é o médium de Deus. Ele permanece trabalhando e se apresentando em nossas vidas sutilmente, querendo fazer morada em nossos corações. Permita-se, meu caro ouvinte, a permitir que o próprio Cristo faça também vida para todos nós, como substância maior em nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.